Gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Esta é mais uma edição do programa Comunhão com Deus, que chegou para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Carlos Rachid, estou aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Shalom para mais uma vez pregar a palavra de Deus, e com certeza Deus vai operar um grande milagre na tua vida. Convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 7 até o versículo 11. Tiago, capítulo 7. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 11. Eu quero falar nesta noite sobre tribulação, como vencer as tribulações. Aqui em Tiago, no capítulo 5, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, do versículo 7 ao 11, está escrito assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva tempórea e seródia. Sede, pois, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor Jesus. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, e ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Também lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, irmãos, o Senhor nos diz assim na sua palavra: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós vemos aqui Deus trazendo a revelação através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, e também lá em Tiago, do capítulo 5, do versículo 7 ao 11. Eu quero falar nesta noite sobre as causas que provocam tribulações nas nossas vidas. Então vamos ver aqui alguma coisa que Deus nos ensina na sua palavra. Irmãos, o que é que produz tribulação na vida de uma pessoa? Tudo que acontece tem uma origem, não é verdade? Tudo aquilo que acontece tem uma origem. Os acidentes, por exemplo, quando de repente um carro ele vai colidir, ele bate num outro veículo ou em qualquer obstáculo, às vezes é uma imprudência do motorista, é uma imprudência da pessoa. Também existem as leis da vida. A Bíblia diz, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que a tribulação que alguém está enfrentando pode ser decorrente das leis da vida. Sabia disso? E ela pode simplesmente fazer parte do contexto de uma situação que atinge várias pessoas, ou uma região, ou o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então existem as tribulações que elas são causadas pelas próprias leis da vida. A palavra de Deus relata lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, do versículo 18 ao 21, diz a palavra de Deus que o navio do apóstolo Paulo, ele estava se dirigindo para Roma, onde ele deveria ser julgado diante de César. Mas a Bíblia diz aqui em Atos, do capítulo 27, do versículo 18 ao 21, que ele enfrentou uma grande tempestade, uma violenta tempestade. E essa tempestade fez o quê? Fez muitos deles passarem muitos dias de lutas decorrentes naquela viagem. E a Bíblia diz, irmão, que com isso, o que aconteceu? Os alimentos que estavam armazenados dentro daquele navio acabaram. E durante algum tempo ninguém tinha o que comer. A Bíblia diz que tanto o apóstolo Paulo quanto os demais que estavam no navio passaram o quê? Fome. E o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender aqui que esta é a lei da vida, que está expressa de forma muito clara, e Deus ainda relata lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 9, versículo 2, diz assim, olha: tudo sucede igualmente a todos, mesmo sucede aos justos, ao ímpio, e ao bom, e ao puro, como os impuros, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como o pecador, ao que jura, ao que teme o juramento. Então aqui nós podemos ver que essas circunstâncias acontecem para todos. E ainda Jesus relata lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4 do versículo 45, que o sol
ele vem para o bom e para os maus. As chuvas vêm para o justo e para o injusto. Então veja bem, nós temos que ter discernimento da tribulação, para que nós possamos vencer, para que nós possamos saber se essa tribulação ela é provocada pelos nossos atos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ou se ela é uma tribulação coletiva, de uma situação, de um país, de um contexto geral, ou então uma tribulação permitida por Deus. É certo, irmão, que Deus, ele pode usar até mesmo uma situação que envolve um grupo ou mesmo o mundo todo. Sabe para quê? Para provar e aperfeiçoar a nossa fé. Não é verdade? Às vezes Deus permite uma situação para fortalecer a nossa fé, para que possamos crescer espiritualmente. E a Bíblia diz que Deus traz um relato lá em Deuteronômio, lá no capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que o povo de Israel estava enfrentando os rigorosos desertos. E a Bíblia diz que ele teve essa oportunidade. Ou seja, aquele povo estava enfrentando um grande deserto. Estava passando uma situação muito difícil. A Bíblia diz que Deus também, ele pode milagrosamente manter os seus servos a salvo da calamidade que envolve aqueles que estão à nossa volta. É verdade. Deus pode nos guardar. Deus pode fazer com que a tribulação esteja acontecendo no país, esteja acontecendo numa cidade, em volta das pessoas ao seu lado, e de repente Deus pode te livrar. Deus pode permitir você não passar por aquela tempestade. Como é que Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus fez o mesmo com Israel. Enquanto a Bíblia diz as pragas assolavam o Egito, você pode ler aí no livro de Êxodo, do capítulo 8, versículo 22, do capítulo 9, versículo 7, que a Bíblia diz que as pragas estavam assolando o Egito. E Deus guardou o povo hebreu. Deus não permitiu as pragas destruir a nação de Israel, porque a nação de Israel estava coberta pelo sangue de Jesus. Então, irmão, nós precisamos ter alguns discernimentos para entendermos a tribulação e para sabermos como enfrentar e como vencer as tribulações. A Bíblia também diz que a tribulação ela pode ser acarretada por falta de sabedoria. E um dos problemas que nós enfrentamos, e a Bíblia fala que são consequências da nossa falta de sabedoria. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, se você emprestar uma folha de cheque, ou assinar uma promissória, ou comprar alguma coisa para alguém, o que acontece? Ou você entrar numa sociedade com uma pessoa que você não conhece muito bem, você está abrindo o quê? Uma porta para sérios problemas e aborrecimentos que virão sobre a sua vida, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o engodo do dinheiro fácil já levou pessoas a perder a sua economia da vida toda. Acreditando que, irmãos, que faziam um grande investimento, estavam simplesmente sendo enganadas por um vigarista. Então nós temos que tomar cuidado, porque há muitas tribulações que nós mesmos somos culpados. Eu posso até dizer que a maioria delas. Então nós podemos aqui, irmãos, observar coisas importantes, coisas importantíssimas. Você quer ver uma coisa interessante? De repente, um jovem, ele está aí na companhia de más pessoas. De repente esse jovem é bom, é honesto, trabalhador, uma pessoa que não tem problema com a justiça, mas ele está na companhia de más companhias. O que acontece? A polícia vem, dá uma batida e pega todas aquelas pessoas. Aquele jovem que está junto também vai pagar o preço, porque ele estava no lugar onde ele não deveria estar. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A Bíblia diz que, lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 5, que nós precisamos pedir a Deus, que Deus venha abrir a nossa mente, e que Deus venha dar para mim e para você uma melhor percepção da vida e dos fatos à sua volta. Então nós precisamos do que? Da sabedoria. Uma outra coisa que Deus também diz, que nós precisamos entender, por exemplo, o que pode produzir tribulação? A imprudência. Quantas pessoas que são imprudentes? Quantas pessoas que são negligentes com a sua própria vida, com as coisas à sua volta? Você deixa aí as coisas de qualquer maneira. Quantas pessoas que vai negligenciando as coisas? Você quer ver o que pode causar tribulação também? É a causa da negligência. De repente você tem a sua casa, e de repente está aí tendo uma infiltração na parede da sua casa e você não faz nada.
Você está vendo que aquela infiltração, ela está destruindo o seu bem, o seu imóvel, o seu patrimônio, mas você não faz nada. E quando você quer reagir, de repente já é tarde demais. A mesma coisa acontece na nossa vida e uma série de coisas. E a Bíblia diz também que nós podemos enfrentar tribulações por uma permissão divina. Nós podemos enfrentar a tribulação, irmãos, por permissão de Deus. E isso ocorre por 4 motivos que eu quero falar aqui para você. Primeiro, o arrependimento. A Bíblia diz que Deus permite a tribulação nas nossas vidas quando nós estamos em pecado. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus deseja que nós nos arrependemos e que confessemos os nossos erros e que consertemos a nossa situação, para que nós venhamos ser abençoados, restaurados. O segundo ponto que eu vejo aqui também, a Bíblia fala sobre uma pessoa que está afastada da igreja. Uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. Deus permite às vezes a tribulação para fazer essa pessoa voltar. A Bíblia diz, irmão, que Deus permite a tribulação na vida de quem abandonou os caminhos do Senhor, a fim de que ele retorne à casa do Pai e receba renovação espiritual. A tribulação, irmãos, é uma forma de Deus dizer àqueles que estão afastados: torna para mim. Como o Senhor falou lá em Jeremias, você pode ler aí no capítulo 3, do versículo 6 ao 7. Então há muitas pessoas que estão passando tribulação, que essa tribulação ela pode ser pelo seu erro, pela sua falta de sabedoria, pela sua imprudência, pela sua negligência, ou pode ser uma permissão de Deus. Nós temos que ter discernimento disso. Por quê, irmãos? Porque há pessoas que não abandonam a igreja onde ela congrega, mas o que acontece? O seu coração já está distante de Deus. Aquela pessoa está vivendo uma vida dupla. Aquela pessoa às vezes usa a casa do Senhor para camuflar os seus atos pecaminosos. E aí Deus permite então a tribulação para consertar aquela vida, aquele coração. Terceira coisa que eu vejo aqui, despertamento espiritual. Deus também pode permitir a tribulação para nos despertar espiritualmente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus permite a tribulação em nossa vida para nós nos despertarmos espiritualmente. Por quê? Porque há cristãos que se esquecem de Deus quando a situação material está boa, não é verdade? Quando as contas estão em dia, a comida na mesa. De repente a pessoa não sente nem necessidade de ir para a igreja, nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de jejuar, porque ele fala: agora eu não preciso mais de Deus. Há muitas pessoas que só buscam Deus quando a coisa está ruim. E às vezes Deus permite a tribulação na vida daquela pessoa para quebrantar o coração, para libertar aquela alma. Por quê? Qual é o propósito de Deus? É salvar aquela vida. O propósito de Deus não é ver aquela pessoa perecer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que perece. E nós podemos ver aqui o resultado desta situação é o quê? O esfriamento espiritual. E a Bíblia diz que Deus não faz chegar a adversidade a fim de despertá-lo para as coisas eternas. Olha que coisa interessante, meu irmão. Outro ponto que eu vejo aqui: Deus pode permitir a tribulação para aperfeiçoar a nossa fé, para que nós tenhamos um aperfeiçoamento da nossa fé. A Bíblia diz, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que Deus permite a tribulação nas nossas vidas para aperfeiçoar a nossa fé. Há cristãos, irmãos, que são fiéis, que são fervorosos, que frequentam os cultos da sua igreja com frequência, e mesmo assim enfrentam provações. E qual é a razão disso? Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 10, 2 Coríntios, que Deus está aperfeiçoando a nossa fé. Então nós precisamos ter discernimento. Para que nós precisamos ter discernimento? Para nós entendermos o trabalhar de Deus, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos se desesperar, para que nós não venhamos nos angustiar, mas que possamos descansar em Deus. Então eu estou falando aqui sobre o que pode produzir tribulação. Agora, olha uma coisa interessante. O que nós precisamos fazer, irmãos? De repente você pode estar me perguntando aí: pastor Carlos Rachid, o que eu posso fazer? Você e eu precisamos procurar nos adaptar à situação. É verdade. Nós temos que nos adaptar à situação do momento em que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz, irmãos, que a tribulação ela pode durar poucos dias, ou ela pode se estender por alguns meses, ou até mesmo anos. Por isso a Bíblia diz que o crente tem de se adaptar à nova realidade, e ele vai enfrentar melhor a situação se seguir os conselhos que Deus está lhe dando através da sua palavra. Olha que coisa tremenda.
E para nós, o que nós podemos fazer para a gente poder vencer a tribulação, sair da crise, sair da luta, sair da dificuldade? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos utilizar os nossos recursos imediatos. Eu vou falar aqui alguma coisa para você muito importante. A Bíblia diz que Deus age ao nosso favor na adversidade. É verdade. Mas sempre, irmãos, há uma parte que é de responsabilidade de cada um de nós. Quando a tribulação chegar, nós devemos pensar o quê? Se nós podemos primeiro vencê-la, ou se pelo menos nós podemos facilitar a situação. É verdade. Agora tem gente que quando entra na tribulação, entra no desespero, entra numa angústia terrível. A pessoa faz coisas que até mesmo Deus fica impressionado com a atitude de algumas pessoas. Não descansa em Deus, não espera em Deus. A Bíblia conta uma história lá em 2 Reis, lá no capítulo 4, 2 Reis. Eu não vou ler todo o texto aqui porque ele é grande. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37, diz assim, que o filho da Sunamita, ela morreu. Ele morreu, o que aconteceu? A Bíblia diz que ela imediatamente, irmão, avaliou a situação. Ou seja, ela não podia ressuscitar o menino, mas ela podia buscar o profeta. Aleluia. Você de repente, irmão, não pode resolver o problema da situação que você está vivendo, mas você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia. Isso eu posso fazer, você pode fazer. E quando nós fazemos aquilo que nós podemos, Deus interfere, Deus intervém, Deus age. Olha o que aconteceu com esta mulher. Ela não podia ressuscitar o menino. Isso não estava no âmbito da fé dela, mas estava na fé do profeta. E ela fez o quê? Foi buscar o profeta. A Bíblia diz que então ela levou o corpo do rapaz para o quarto. A Bíblia diz que a Sunamita trancou a porta e mandou um jumento e foi procurar Eliseu. Ou seja, uma viagem de 50 quilômetros até o cume do Monte Carmelo. A Bíblia diz que ela fez a sua parte. Agora eu pergunto para você, você tem feito a sua parte? Para vencer o teu problema? Para vencer a tua crise, a tua dificuldade? Aquilo, irmãos, que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Se alguém estiver ensinando outra coisa para você, está ensinando errado. Não é o contexto bíblico, não é aquilo que a Bíblia diz. Essa mulher não podia ressuscitar o menino, mas o que ela podia fazer? Ela podia procurar o profeta. Foi o que ela fez. Ela podia procurar o homem de Deus. Agora não é para você sair daí, por aí, procurando qualquer profeta de Baal, não, meu querido. Você tem que procurar o profeta, aquele que prega a palavra. Existem homens e mulheres que são usados por Deus. Você não precisa correr até o profeta. Deus manda o profeta até você. Agora vai para a igreja, busca Deus. Não adianta você ficar aí na tua casa se lamentando. Não adianta você ficar aí chorando. Não adianta você ficar aí murmurando. Você vai aumentar mais o teu sofrimento. Você vai fazer durar mais tempo o teu problema, a tua luta. Porque você não está buscando Deus. Você não vai para a igreja. A igreja não é uma instituição construída pelo pastor. A igreja é uma instituição de Deus. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus não falou que as portas do inferno vão prevalecer contra a tua casa, contra a tua empresa, contra os teus bens, contra a sua vida, não. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Deus quer que nós sejamos a igreja dele. Por isso nós precisamos nos congregar, buscar ao Senhor. Agora, uma outra coisa que nós podemos entender aqui. Nós precisamos nos preparar para a resistência, irmãos. É verdade, queridos irmãos. A Bíblia diz que todo cristão, ele deve se preparar para resistir à tribulação. Ele deve se estruturar para suportá-la. Ele deve confiar em Deus até que Deus lhe dê o livramento. Agora eu pergunto, você está buscando esta unção para vencer essa tribulação? Até que Deus intervenha? Até que Deus te dê o livramento? Como é que eu resisto, pastor, à tribulação? A Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Murmurando? Xingando? Chorando? Fraco? Não. Como é que eu e você resistimos o diabo? Quando nós frequentamos a igreja, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus. Aí nós estamos nos fortalecendo espiritualmente para vencermos aquela situação até que Deus interfere na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 12, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de cristão para a minha vida e para a tua vida. Ele era um homem preparado
para qualquer espécie de adversidade. Ele estava preparado no quê? Em Deus, no conhecimento da palavra, na fé que ele tinha, na unção do Espírito Santo. Então ele estava preparado para enfrentar qualquer situação. Hoje em dia, irmãos, nós não somos preparados para enfrentar qualquer situação. Muita gente diz que nada. A pessoa, ele se torna um cristão, ele não vai ter problema. Errado. Porque Jesus falou para os discípulos, lá em João, que no mundo tereis aflições. Mas Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Então nós precisamos nos preparar em Deus. Por exemplo, quando você quer se formar em uma faculdade, o que você faz? Você se prepara para se formar em medicina, em advocacia, em administração de empresas e assim por diante. Então por que a gente não se prepara com Deus também? No âmbito espiritual, na vida espiritual, para que Deus venha intervir na minha vida e na tua vida. Outra coisa que Deus mostra aqui pra gente, nós precisamos o quê? Para vencer a tribulação, para suportar a tribulação, nós precisamos nos adaptar à situação. A tribulação, irmãos, ela pode alterar, preste atenção, a tribulação ela pode alterar inteiramente o modo de viver da sua vida, da minha vida, ou o padrão de vida que a pessoa tem, ou até mesmo da família. Agora presta atenção aí, irmãos, há pessoas que tentam manter a posse mesmo diante da maior crise financeira. O camarada tá vendo que a coisa tá difícil e ele quer manter o queixo empinado. Ele não procura se adaptar àquela situação para poder passar aquele momento, até que Deus mude, até que Deus restaure. Não, ele quer manter um padrão, ele quer manter o padrão alto e tá devendo para todo mundo, tá pegando emprestado, tá usando cartão de crédito, cheque especial e uma série de coisas. Não, irmãos, não faça isso, porque você está trazendo lutas terríveis para a tua vida e para a tua família. Você tem que se adaptar à situação. De repente, se você não pode morar num apartamento ou numa casa que você vai pagar R$1.000 de aluguel, procura uma de 500. De repente você não pode comprar um carro para pagar uma prestação de R$1.000, procura comprar um carro que você possa pagar uma prestação de 200. Se adapte à situação do momento que você está vivendo. Não seja hipócritas. Muitas pessoas dizem assim: não, pastor, eu vou fazer pela fé, eu vou comprar o carnezinho da Casa Bahia, das Casas Bahia, vou financiar em 24 vezes, 30 vezes, Deus vai prover. Não, meu irmão, você vai quebrar a cara. Se não dá para você comprar aquela geladeira que você quer hoje, fica com a sua geladeira usada, até que Deus intervine e te dê a condição de você comprar a nova. É assim que nós temos que agir, é assim que Deus nos ensina. Agora, se a sua fonte de recurso, irmão, se esgotou ou diminuiu bastante, é preciso o quê? Você reduzir os custos e viver conforme a nova realidade. É o que Deus está nos ensinando, querido. Por isso que Paulo diz: eu aprendi a estar contente quando tem e quando não tem. Paulo sabia, quando ele tinha com fartura, ele vivia uma vida farta. Mas quando ele passava por luta, ele vivia uma vida escassa. Ele procurou se adaptar às situações do momento. Porque, irmão, o próprio Senhor Jesus falou assim, queridos ouvintes: quem está em pé, cuide para que não caia. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu pergunto para você: qual de nós que nunca passamos tribulação? Qual de nós que nunca enfrentamos tempestades? Enfrentamos, de repente a doença vem. A Bíblia diz que a doença pode vir para o crente e vem. Os crentes ficam doentes, o pastor fica doente, o profeta fica doente. Fica ou não fica? A única pessoa que não ficou doente foi Jesus. De repente eu posso ter perdas inesperadas, a morte. Ela pode chegar na sua família, na minha família, e aí? De repente eu não estou preparado, é uma situação terrível, de luta, de sofrimento. É bom nós nos lembrarmos, irmãos. É importante a gente se lembrar e também se adaptar à situação. Isso não significa prostração, acomodação, mas isso significa o quê? Entendermos o momento da vida que nós estamos passando, a fim de que, mais rápido possível, possamos vencer aquela tribulação, aquela situação. É isso que Deus quer nos ensinar. Você quer ver uma outra coisa interessante aqui? Para você conseguir enfrentar a tribulação, você precisa ter domínio da sua nova realidade. Olha que coisa interessante. Lá no livro de Jó, lá no capítulo 2, do versículo 9 ao 10, a Bíblia diz, irmãos ouvintes da palavra de Deus, que quando Jó foi atingido pela calamidade, pela luta, pelas perdas, a Bíblia diz que a sua mulher ainda lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz que aquele patriarca Jó, olha o que ele respondeu:
Mulher, como você fala como qualquer doida, ou como uma tola, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e também não recebemos o mal? Ou seja, o que nós podemos aprender aqui, irmãos? A Bíblia diz que Jó tinha domínio da realidade, da sua vida. A Bíblia diz que ele conheceu que ele vivia um momento difícil. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó, ele não permitiu a desgraça jamais ditar regras da sua existência. Ele manteve a sua fé em Deus. Ele não permitiu aqueles problemas, aquelas provações ditar regras sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jó confiou em Deus. A mulher de Jó não conseguia suportar aquela luta terrível. Eles tinham uma vida farta, uma vida próxima. De repente eles vão para a miséria. Mas o que Jó fez? Jó manteve a fé em Deus. Ele não permitiu a situação ditar regras sobre a sua vida. Quantas pessoas que têm permitido o problema ditar regras sobre a sua vida? E aí você desesperadamente quer vencer, quer sair, tudo aquilo que fala para você, você faz. Tudo aquilo que as pessoas mandam você sacrificar, você sacrifica, você faz. E as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Por quê? Porque você está agindo pela sua própria natureza, pelas suas próprias forças. Você não está agindo pela palavra de Deus nem na força de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Você quer vencer a tribulação? É importante aqui nós identificarmos as adversidades que nós estamos passando e procurar se adaptar a uma nova situação. É hora, irmãos, povo de Deus, ouvintes, de enfrentar os problemas. A Bíblia diz que nós encontramos aqui na palavra de Deus muitos conselhos tremendos que farão eu e você sermos vitoriosos. Você quer vencer a tribulação? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter esperança. A Bíblia diz, irmãos, que a tribulação, ela pode nos deixar inseguro quanto ao nosso futuro. Por isso nós não podemos perder a esperança. Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque a esperança não traz confusão. Olha que maravilha. Agora, se alguma coisa está trazendo confusão na tua vida, não é de Deus. Deus não age na confusão. Deus não age na ignorância. Como é que Deus pode agir numa palavra que uma pessoa leva para você e essa palavra produz desespero na tua alma, confusão na tua vida, na tua família? Isso não é de Deus. A Bíblia diz que se você quiser vencer a tribulação, a doença, o problema financeiro, o problema espiritual, seja qual for a luta, a tribulação que você está passando, você precisa ter esperança. A tua esperança não pode estar colocada em homens. A tua esperança tem que estar colocada em Deus através da revelação da sua palavra. Porque Paulo diz que a esperança não traz confusão. Olha que maravilha. A Bíblia diz que a esperança, meu irmão, é uma certeza na alma. É uma firme convicção a respeito das coisas futuras. Ou seja, ela está o quê? Ela está intimamente relacionada com a fé e com a confiança em Deus. Por isso que o Salmo 33 fala a respeito disto. O Salmo 33 traz aqui uma revelação profunda para nós. E nós precisamos ter o quê? O discernimento. O Salmo 33, versículo 20 ao 22 diz assim: pois ele se alegra ao nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Quando você espera em Deus, irmãos, a misericórdia de Deus vem sobre a tua vida, vem sobre a tua família. Deus ajuda você a passar por aquele momento, atravessar aquela luta, aquela dor. Você quer vencer a tribulação? Uma outra coisa que você precisa fazer, depois de você ter esperança, você precisa o quê? Crer em Deus, confiar em Deus, conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou lá nos escritores, lá o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz assim, que sem fé você não vai chegar a lugar nenhum.
Você não pode agradar a Deus sem fé. Você não consegue enfrentar nenhum um palmo diante de você, meu irmão. Então nós precisamos ter fé. E o apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos ter fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto, você tem ouvido a palavra de Deus? Igual você está aqui ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Deus me trouxe aqui para pregar esta mensagem, você está aí do outro lado ouvindo. E o Espírito Santo está fazendo o quê? Trabalhando na sua vida, liberando fé, para você poder passar essa situação, para você poder descansar em Deus, para você entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai te ajudar. Sem fé, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que na adversidade, nós devemos o quê? Exercitar a nossa fé no Senhor. Se você tem fé, Deus vai te curar. Se você tem fé, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Igual lá em Marcos, no capítulo 9, conta a história daquele homem que tinha um filho endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí chega Jesus e aquele homem recorre até Jesus. Jesus falou: você crê que eu posso libertar o seu filho? Aí ele falou: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem foi sincero, irmãos, porque Jesus sabia que ele não tinha fé. Sem fé ele não podia ver a libertação do seu filho. Assim é eu e você. Ainda, irmãos, que o quadro diante de você seja totalmente negativo, ainda que não pareça haver solução para o problema, ainda que você não veja a porta de saída, crê em Deus. Crê em Deus. Confia em Deus de todo o teu coração, porque Ele vai te livrar, Ele vai te ajudar. Porque a Bíblia diz lá no Salmo de número 91, versículo 2, o Senhor diz assim, olha: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Confia em Deus, meu irmão. Porque a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Confia em Deus que você vai vencer essa tribulação. Confia em Deus que você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa dificuldade. O Espírito Santo vai levantar você para a glória de Deus. Deus vai fortalecer a sua fé. Deus vai levantar você desse monturo. Deus vai tirar você da fornalha de fogo. Deus vai tirar você da cova dos leões. Deus vai tirar você do vale. Deus vai dar vitória na tua vida. Deus vai ser glorificado no teu problema, na tua luta. Deus vai te honrar se você confiar em Deus, se você esperar em Deus. E você verá o livramento do Senhor. Você verá o milagre de Deus. Este é o programa Comunhão com Deus, trazendo vida para a sua vida. Eu sou o pastor Carlos Rachid, aqui ao vivo dos estúdios da Rádio Shalom, pregando essa palavra ungida ao teu coração. Nós vamos ouvir um louvor, depois estarei orando. Você pode ligar aqui no 3242-8701. Se você foi tocado com esta palavra, abençoado com esta palavra. No próximo programa eu vou dar continuidade, como vencermos a tribulação. Há muitas pessoas passando por tribulação e elas entram em desespero. Deus quer te ajudar. Deus quer mudar a tua sorte. Em nome de Jesus.